Fala, turma! Chegando aqui mais um Salescast. E hoje, pessoal, a gente vai falar aqui, eu já estava aquecendo aqui com o Diegão, a gente vai falar sobre um tema que é o tema que vocês mais preferem, com certeza. Esse é o tema que vocês mais gostam e que mais necessitam, com certeza, que é negociação e fechamento. Negociação e fechamento. Então hoje é o dia de você blindar seu ambiente, tá bom? Blinda teu ambiente. E o que é blindar o ambiente? Papel, caneta na mão, tá certo? Papel, caneta na mão. Blinda o ambiente. Se estiver em casa, na clínica, avisa para os funcionários aí, avisa para a família se estiver em casa. Blinda teu ambiente e assiste esse podcast da forma que tem que ser, anotando tudo e executando, tá bom? E a gente vai falar, por exemplo, hoje, especificamente hoje, né, eu e o Diego, de vendas na odontologia, tá bom? E aí, trazendo a venda para odontologia, aí a gente, até quem é aluno do Sales Pro que está assistindo aqui esse Salescast agora, o nosso podcast, você vai lembrar que a gente fala sobre o seguinte, a avaliação, ela é dividida em duas partes, tá bom? Já pode anotar essa aí. A avaliação, a gente divide ela em duas partes. Primeiro é consulta, segundo é negociação. E na negociação, ela se divide em duas, negociação em si e depois o fechamento. Não é isso, Diegão? É isso aí. Então, aproveitem mesmo aqui como o Zari colocou, papel e caneta na mão. Por quê? Porque vai ser um podcast, né, Zari, mais técnico, com ferramenta aplicável. Porque o negócio aqui, como a gente gosta muito do negócio prático, então é para você anotar mesmo, porque com certeza vai sair muita coisa bacana aqui para vocês, coisas que a gente coloca nas nossas imersões, nos nossos treinamentos. Então, vamos embora. Olha, então, eu gosto de falar, Zari, que a negociação é a etapa mágica do processo de venda, né? E aí a gente já fala de uma palavra muito importante que é o processo. Você tem que ter um processo. Diego, o que é um processo? Que às vezes é um termo que é muito comum pra gente, mas o cara que está vendo esse podcast aqui, que não tem uma empresa ainda, ou que tem, mas nunca fez um curso de vendas, nunca fez um curso de gestão e tal, tá aquele dentista ali que fica no mocho, ele não entende muito esse termo. Então, processo é um procedimento, são etapas, até você chegar ao sim, que é o fechamento. E uma das etapas, a etapa no final do teu funil de vendas, que é o que eu falo que é a etapa mágica, que é a negociação, é onde realmente separa os profissionais dos amadores. Por quê? Porque é exatamente logo depois que você apresenta a proposta de valor, né, o preço, vamos dizer assim, o investimento que o cara vai pagar para poder colher toda os benefícios da tua solução. É naquele momento, principalmente se você está querendo vender high tickets, que é o que a gente ensina nas nossas imersões, tickets altos, acima de 10 mil, o cara vai levantar o questionamento, é claro. Por quê? Porque o dinheiro é o quê? Dinheiro é um recurso que está muito ligado ao modo de sobrevivência. Recurso. Quando eu estou te pagando alguma coisa, eu estou abrindo mão de quê? Automaticamente. Da minha sobrevivência, da minha segurança. É um dinheiro que eu trabalhei. Aquele dinheiro ele vai utilizar para pagar, por exemplo, a escola, a necessidade básica. Então, para poder te entregar aquele ticket alto, que é uma venda mais complexa, você tem que saber contornar muito o que a gente fala das objeções de venda. E tem muita gente que tem problema com objeção, tem medo de objeção, mas objeção é oportunidades. Se tem objeção que está dentro da negociação, você tem oportunidade de venda. Se você não está contornando é porque está te faltando técnica. A gente vai deixar algumas ferramentas aqui, né, Zari, para que a galera aí já possa amanhã, de repente, lá na tua clínica, você já saber lidar melhor com a negociação de vendas, não é isso? Então, ó, quando a gente chega na avaliação, a gente divide a avaliação em duas partes, né? E a gente até vê lá no nosso curso lá, que a gente fala do mesmo tema e aborda de forma diferente, né? Isso é bom, né? É bom que soma, né? A gente fala do mesmo tema, eu abordo de uma forma, você aborda de outra forma. E é bom porque, justamente, acrescenta ali. E quando a gente está na avaliação, vai ter a parte da consulta, depois vai ter a parte da negociação e vem o fechamento. Então, na negociação, é a parte, como o Diego falou, que a gente tira... A gente separa os vendedores dos tiradores de pedido, tá bom? E se a gente está falando diretamente aqui para um colega dentista, aí é a hora da gente começar a ter que quebrar crenças. A gente tem que quebrar crenças, né? Quebrar crenças, né? Por quê? Porque a gente, igual a gente falou em outro podcast, às vezes a gente tem a crença de falar, pô, eu sou doutor, eu na hora da venda ali eu não me sinto tão bem. Mas para você poder entregar um tratamento de qualidade para teu cliente, que você estudou tanto, fez tanta pós-graduação, tanta especialização, você primeiro tem que vender para ele. E para vender, você tem que ter a habilidade de vendas, óbvio, desenvolvida em você, para que na negociação você tenha o sim do teu cliente. E quando é que eu vou ter o sim? No fechamento. E o que é o fechamento? Que eu estava discutindo com o Diego aqui, aprendendo muito com ele. É o pedido. Débito, crédito, Pix. Como você deseja pagar. Isso é o fechamento. Então, na negociação, vou dar um exemplo para vocês aqui. O cérebro, a gente, segundo neurociências, neurovendas, a gente divide o cérebro em 3 partes, tá bom? O cérebro é dividido em 3 partes, né? É a teoria do cérebro trino.
Então se divide o cérebro em 3 partes. A primeira parte do cérebro é chamado cérebro reptiliano. Cérebro reptiliano. Que seria a porta do cérebro, você acessar a porta do cérebro do teu cliente. A segunda parte é chamado sistema límbico, ele é responsável pelas emoções. E a terceira parte é o neocórtex, que é a parte racional. Então, vamos trazer isso agora, para você que trabalha na área da saúde, você que tem um consultório odontológico, né? Ou você trabalha em alguma outra área, mesmo que não seja dentista. Então, é sabido hoje que 90% das decisões de compra são tomadas pelo sistema límbico. E o que é o sistema límbico? É a emoção. Então, para eu poder vender, que não seja uma venda transacional, que é aquela venda de um ticket mais baixo, 20, 30, 50 reais, mas para eu vender em ticket médios mais altos, eu preciso acessar o lado emocional do meu cliente. Eu preciso acessar o lado emocional dele, já que 90% das decisões de compra são tomadas no sistema límbico, eu preciso acessar o sistema límbico desse cliente, que é a emoção. Mas antes de acessar esse sistema límbico, eu preciso entrar no cérebro. Qual é a porta do cérebro? Cérebro reptiliano. É chamado cérebro reptiliano. E o que é o cérebro reptiliano? É o instinto de fuga e caça quando a gente pensa nos nossos ancestrais. Então veja só. Quando nós éramos homens das cavernas, a gente tinha pouco tempo, poucos segundos para decidir entre matar um animal ou correr dele, ou fugir dele. Então o nosso cérebro ele era muito rudimentar. A gente trabalhava muito com o cérebro reptiliano. Então eu olho um predador e eu penso em 3 segundos, eu consigo matar. Vou lá matar para eu poder comer e sobreviver. Não é muito grande, eu tenho que correr. Então a gente pensava de forma... Óbvio, é o instinto. Como é que eu vou acessar a porta do cérebro do meu cliente? Que é o que o cliente, às vezes você já chegou em algum ambiente e você pensou assim, pô, eu não gostei desse lugar. Ou então eu não fui com a cara desse doutor. Eu não fui com a cara desse vendedor. Ali é o cérebro reptiliano, falando por você. Porque fechou a porta do cérebro de alguma forma. Então, trazendo isso para a odontologia em si. É quando a gente pede para vocês mandarem, por exemplo, o vídeo de agendamento personalizado, quando a tua CRC, o que é CRC? Central de Relacionamento com o Cliente, quando ela agenda esse lead e ele está agendado, por exemplo, para amanhã, e você manda um vídeo de agendamento personalizado hoje. Então, você que trabalha com marketing, a gente teve até um podcast aqui que a gente convidou Fábio Avelar, que é um dos sócios da maior agência de marketing hoje do Brasil, que é a Icon, e você contrata uma agência, né? Sem agência, sem marketing hoje, você não está usando 70% do teu potencial de venda da tua empresa sem o marketing, tá bom? Se você não trabalha com marketing, você não está utilizando 70% do teu potencial de venda. E aí você contratou uma agência e a tua CRC de lead, que é a Central de Relacionamento com o Cliente, ela conseguiu trazer esse lead para agendar esse lead, na verdade. O que é que você tem que fazer para você abrir a porta do cérebro do cliente, que é o cérebro reptiliano, mandar um vídeo de agendamento personalizado. Não é um vídeo de agendamento geral. Aquele vídeo você vai filmar a sua clínica. Não, é um vídeo de agendamento personalizado. E anota essa dica aí. A tua CRC ela precisa mandar 3 feedbacks, 3 dicas, na verdade, que é o nome, horário e feedback do cliente para você. E você, com posse nesses dados, você vai fazer um vídeo de agendamento personalizado falando o nome do cliente. Seu João, tudo bem? Aqui é o Dr. Zari, nós temos uma consulta marcada amanhã, às 9 horas da manhã. Eu reservei esse horário exclusivamente para você. Inclusive, guardei um presentinho surpresa para você aqui. Eu posso confirmar essa consulta? Você vai mandar esse vídeo para todos os clientes. O que é que você está fazendo com isso? Você está gerando empatia. O cliente vai olhar e falar, nossa, nenhum dentista até hoje, nenhum médico mandou um vídeo para mim. Olha o que o dentista fez para mim. Vai avisar, para conversar com a esposa, com um amigo do trabalho. Olha, o meu dentista que eu vou fazer a consulta amanhã, eu nem conheço ele. Olha que simpatia desse cara. Ele já mandou um vídeo para mim. O que foi que você fez? Você já abriu a porta do cérebro. Você já abriu a porta do cérebro. E aí, quando esse paciente chega na clínica, você dando exames adicionais para ele, porque a gente não pode cobrar exames adicionais, a gente vai cada vez mais, além de usar o gatilho mental da reciprocidade, a gente vai abrindo a porta para que a gente entre no sistema límbico desse paciente, que é responsável por 90% das decisões de compra. Chegando nesse sistema límbico, a gente vai ativá-lo. Como é que a gente ativa o sistema límbico? Uma das formas de ativar o sistema límbico é lançar reflexões. Não é isso? Aí entra Fala aí. Uma parte muito bacana essa questão das reflexões. Por quê? Porque a venda é muito mais sobre você gerar reflexões, tá? Conscientizar o teu cliente, do que você ficar transmitindo informações. Porque senão vira uma venda informativa. O que é uma venda informativa? Você vai lá comprar um carro, aí o cara chega e fala o seguinte, ó, esse carro aqui tem airbag, esse carro aqui tem 4 postos, tem ar-condicionado dual zone, tem direção elétrica. Pronto, eu estou informando as características daquele produto. Aí ele vai lá na outra loja e vê que é a mesma coisa.
onde for mais barato ele compra, porque ele não viu diferença nenhuma. Então a gente tem que fazer uma venda consultiva. Na venda consultiva, que começa logo no início do teu funil de venda, que não é o foco aqui, mas é importante a gente voltar alguns passos atrás para entender e contextualizar dentro da negociação. Eu vou conscientizar meu cliente que ele precisa da minha solução. Primeiro que ele tem que ter consciência do problema dele, dos riscos, as consequências, os prejuízos que vai ter dele não resolver o problema com a tua solução. Ele tem que ter consciência que a tua solução é a melhor para ele e ele tem que confiar em você, porque a gente só compra de quem a gente confia. Feito isso, que é o deverzinho de casa, que esse dever de casa é o que não faz, por isso que a negociação é um tema tão sedutor. Mas as pessoas esquecem que lá no início do funil é onde a venda está sendo construída. A negociação, que ela é tão importante, mas ela é mais uma validação daquilo que tu construiu. Então, é importante a gente primeiro deixar isso aqui fincado. Show! Chegou, conscientizou o cliente ele gosta de você, o cliente ele confia em você, agora a gente vai apresentar o preço. Apresentamos o preço. Depois que você apresenta o preço, principalmente se tratando de uma venda mais complexa, ele vai levantar as objeções. Objeção, como o Zari estava falando aqui, a teoria do cérebro trino, que isso é importante para você entender por que os clientes, eles muitas vezes eles ficam... Poxa, imagina, você se doou pra caramba pro paciente ali. Deu brinde de primeira consulta, ele está num ambiente confortável, o atendimento foi personalizado, você tirou as dúvidas dele, demonstrou o plano de tratamento com muita eficiência e ele fala, vou pensar. Ninguém fala em sã consciência que vai pensar, tá? Porque precisa economizar tempo. A pessoa fala que vai pensar porque ou ela está insegura, ou porque ela não decide, ou porque realmente não é o melhor momento financeiro. Só que o que acontece? A maioria chega nesse momento que o paciente fala que vai pensar, Zari, que aí é a objeção, e isso aí é você entrar na negociação mesmo de uma forma bem profissional, aí a pessoa vai e libera. E pior, libera sem um próximo passo. Porque, cara, o mínimo que você tem que fazer quando o paciente ele levanta algum questionamento é definir pelo menos um próximo passo em relação à consulta de retorno. Tá, um próximo passo. Quando é que eu ligo para você, dona Maria, para a gente poder definir isso aqui, saber se a gente vai avançar ou vai encerrar a nossa negociação aqui? Ah, semana que vem, tá, dia e horário. Isso é o mínimo que tem que ser feito. Mas se você quiser se profissionalizar, você vai ter que se desenvolver nessa parte de contornar a objeção. Como é que a gente contorna uma objeção? Primeiro, você tem que ter um script. Um script é um roteiro, não é uma decoreba. No início fica um pouquinho decoreba, fica um pouquinho robotizado, mas é mais para você ter um roteiro de como é que você vai ali contornar, lidar com aquele questionamento. Só que aí tem uma estrutura para isso. Também você não pode pegar um script daquele dali e achar que ele vai servir para todo e qualquer tipo de objeção do cliente. Não, ele serve para aquele paciente. Então, é muito importante que você construa a sua matriz de objeções. O que é a matriz? Cara, eu puxei aqui no relatório e eu vi que 90% das minhas vendas que eu não consegui fazer, que o paciente levantou objeção, é porque ele fala que vai pensar ou porque está caro. Pronto. Então, tu tem 90% das objeções, são essas duas coisas que estão acontecendo. Então, eu vou trabalhar fortemente para saber como é que eu lido com essas objeções. E aí vem os scripts. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que saber que a objeção é um sentimento, como você falou aí. Tá? A venda é emocional, e é verdade. Tá? A gente não compra produto e serviço. E você não compra uma BMW. O BMW é um produto, é um meio. Você compra a transformação, que é o quê? Aí depende do teu motivador dominante de compra. É o quê? É status? É o quê? É potência de motor? É agressividade? É conforto? É o quê? É isso que a gente compra. Então, a gente tem que entender que primeiro é um sentimento. Se a objeção é um sentimento, como é que eu tenho que lidar com ela? De uma forma racional ou emocional? Emocional. E aí é onde o pessoal peca. Fica falando, defendendo de forma racional o seu produto, o seu serviço. Não, veja bem, mas você está aqui na melhor clínica da região. O implante que eu estou colocando aqui é um implante que é o melhor que existe. Por acaso você vai falar que é o pior? Você não está falando nada demais. Ninguém vai falar que é o pior. E às vezes isso aí não faz sentido para ele. O que faz sentido para ele é o seguinte, tá, me diz uma coisa, você consegue finalizar meu tratamento em 5 dias porque eu tenho uma festa de casamento com a minha filha. Então qual é o motivo dominante de compra dele? Conveniência. É isso que ele quer comprar. O teu serviço, o produto, isso aí é obrigação sua, você demonstrar ser dentista. Você é um profissional, você é especialista, tem que se portar como especialista, a gente não está aqui para te ensinar isso. Então, entenda isso, qual é o motivo dominante de compra do cara, e elaborar um script dentro de uma estrutura. Primeira coisa que você tem que fazer quando o paciente, por exemplo, fala, tá caro. Dá um exemplo aqui, tá caro. Você não pode confrontar, até brinco, né? Você não pode entrar no MMA das vendas com o teu cliente dizendo o seguinte, espera aí, você que não entendeu, mas caro? Como assim caro? Você está criando um distanciamento. Por quê? Lembra que eu falei que a objeção é um sentimento? Se ela é um sentimento e eu fico confrontando, eu estou querendo dizer que as decisões que ele toma ele não sabe tomar.
Ele não sabe tomar as suas próprias decisões, porque é um sentimento. Entenda. Primeira coisa é a coisa chamada empatia. Olha, entendo. Eu compreendo você falar que realmente é um pouco mais caro em relação à outra clínica que você foi. Eu entendo e compreendo e respeito seu ponto de vista. Mas deixa eu te falar, o meu serviço não é que ele é o mais caro. Me permita, ele é mais valorizado. Posso te explicar o porquê dessa diferença? Se fizer sentido, a gente avança. Se não, tudo bem. Olha como foi suave. Só estou aqui dando um aperitivo, mas tem várias formas da gente poder lidar com as objeções de venda na negociação. Eu anotei aqui o seguinte. Então, primeiro é a matriz de objeções. Exatamente, para você ser mais estratégico. Então, a matriz de objeções seria eu eleger ali as três objeções, mapear as 3 objeções que mais aparecem na minha empresa. Pronto. Mais prevalecem na minha empresa. É isso aí. E aí pronto, aí você vai saber direcionar. Você não vai precisar lidar com 200 objeções de venda, porque tem várias objeções. Mas na tua empresa, o que rola é isso. Pronto, então agora eu vou fazer o treinamento com a minha equipe de venda em relação a esses questionamentos que o meu cliente levanta na negociação depois que apresenta o preço. Ponto. Fica mais fácil. Esse é um ponto principal. Perfeito. Foi o que eu anotei aqui. Então, falando sobre a reflexão, né? Porque o cliente ele compra pela razão dele, não pela nossa, né? Então, quando o cliente, hoje se fala muito em nível de consciência do cliente, né? Hoje a gente fala muito em nível de consciência do cliente. Então, quando a gente está elevando o nível de consciência do nosso cliente, antes, outra dica aqui, viu? Que não está na fase da negociação, é outra dica. Você pedir para tua auxiliar, você que é dentista aí, tua SB, que ela faça algumas perguntas para o teu cliente, ou você faz algumas perguntas para o cliente, na ficha de anamnese, para que você vá elevando o nível de consciência dele. Então vai aí 3 dicas de perguntas que você pode fazer para o teu cliente, para você elevar o nível de consciência dele e fazer ele ficar reflexivo. Então quer dizer que quando o meu cliente fica reflexivo, eu estou ativando o sistema límbico dele. Isso aí. Que é responsável por 90% das decisões de compra. Justamente. Então por que não fazer isso antes? Por que não trazer o teu cliente já para a tua consulta, para a tua sala, reflexivo, antes mesmo dele entrar na tua sala? Então, eu sempre, quando a gente está dando aula lá no Sales Pro, eu sempre falo isso, que Diego, na clínica dele, veja que é o mesmo processo, só que abordado de formas diferentes e ambos dão resultados. Que é o quê? Na clínica do Diegão lá, é na ficha de anamnese que é feita essas perguntas. Algumas perguntas dessas, não é isso? Isso. E na minha clínica, a concierge faz essas perguntas. Ou a concierge, ou a ASB, que a gente chama de quê? De CRC integrativa. Central de Relacionamento com o Cliente Integrativa. Que a gente falou em alguns outros podcasts que o que é CRC? Central de Relacionamento com o Cliente. Muitas vezes é o telemarketing da clínica, mas a gente agora tem também internamente aquela pessoa que é um ASB ou uma concierge, para que ela faça essas perguntas, que pode ser através de uma ficha, como é feito na clínica de Diego, e que é feita de forma ali tete a tete na minha clínica. Então, quais são essas 3 perguntas, por exemplo, que a gente pede para fazer? Quanto tempo você tem esse problema? Então, se eu quero fazer com que o meu cliente fique mais reflexivo antes mesmo dele entrar na consulta, eu já faço essas perguntas que vão lançar a reflexão na mente dele antes mesmo de eu ter contato com ele. Então, quanto tempo você tem esse problema? Há quanto tempo você tem esse problema? Qual é a segunda pergunta? Por que você não resolveu antes? Por que você não resolveu antes esse problema? E a terceira pergunta, o quanto está disposto a investir? Que a gente ali já vê mais ou menos qual é o perfil financeiro daquele cliente. E como seria isso no dia a dia da odontologia, trazendo isso para a odontologia em si? Então ela vai ali, imagine que o cliente tem uma dentadura e ela vai perguntar isso para ele. Você tem quanto tempo que você usa essa dentadura, seu João? Ele vai falar, eu uso a dentadura há mais ou menos 8 anos, mas o senhor sabia que ela tem que ser trocada a cada 4, 5 anos? E o senhor não colocou até agora o seu dente fixo, seus implantes dentários, por quê? É a segunda pergunta. E aí ele vai pensar, pô, vai ter cliente que vai falar até assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, sabia? Porque eu não tive tempo. Olha, então se o problema dele é porque não teve tempo, provavelmente não vai ser um problema financeiro. Olha aí. Porque... Já antecipou as objeções, né? Já antecipou a objeção. Ou porque eu acho que é caro, então é um cliente ali que eu já sei que ele está pensando que é caro. Ou que ele acha realmente que é caro. É porque é caro, eu nunca fiz ainda porque é caro. Ou então porque não cabe no meu bolso. Então, igual o Diego falou aqui, já antecipou a objeção. E a terceira pergunta é justamente, o doutor vai fazer a consulta com você e vai fazer um planejamento financeiro. O senhor já tem ideia mais ou menos de quanto o senhor pode investir? E aí a gente vai lançar essas 3 perguntas antes mesmo dele entrar na nossa sala, que ele já entra de forma reflexiva na sala. Só que quando esse cliente ele vai fazer a consulta com a gente faz a consulta, a avaliação, lembra, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é a consulta
E a segunda parte é a negociação / fechamento. Quando eu vou fazer a negociação com esse cliente, que é a consulta, a gente não vai entrar na parte da consulta aqui, que é extremamente odontológica ali. Eu vou fazer a avaliação bucal dele, eu vou olhar ali cárie, olhar, né, toda a condição bucal dele. E quando eu entro na negociação, o ideal... Agora vai uma dica master para vocês aqui na negociação. Quando eu vou entrar na negociação, eu vou fazer o orçamento desse cliente. Né? Eu vou fazer o orçamento financeiro desse cliente. E aí, quando eu for fazer esse orçamento desse cliente, aí vocês têm que pensar em uma coisa, que é o quê? Onde existe silêncio, o senso crítico prevalece. Então, onde existe silêncio, geralmente o lado racional prevalece. Como assim? Às vezes você já pode... Imagina você dirigindo o carro ali, você perdeu seu GPS, né? A internet saiu ali, e você tá com o filho no carro, tá aquela brincadeira no carro, todo mundo brincando, se divertindo, e você tá tendo que pensar naquele momento, o que é que você pede na hora? Ó, cala todo mundo aí. Eu tenho que pensar. Então, no silêncio, é mais fácil de eu ativar meu lado crítico. E a parte racional do cérebro, que é o neocórtex, ela não é responsável por compra. Então, algo que a gente peca muito na hora da nossa avaliação, nós dentistas, são 2 momentos da avaliação que geralmente a gente fica em silêncio. Quais são esses dois momentos? Quando eu vou fazer a avaliação bucal do meu cliente, ele sentado ali na cadeira, eu fico em silêncio, que eu estou olhando ali para eu poder analisar a condição bucal dele, e quando eu vou fazer o orçamento. Como é que eu faço para não ficar em silêncio nesses momentos? Quando eu estou fazendo a avaliação bucal, eu vou falando o que eu estou vendo. E vou dando já uma aula para o meu cliente. E também ali eu já vou elevando o nível de consciência dele. Então já vou ali, ó, aqui tem uma cárie, o senhor vai ver. Estou tirando aqui a foto com a câmera intraoral. Daqui a pouco eu te mostro na TV ali do lado. Se a gente não resolver o problema dessa cárie aqui, vai se tornar em um canal que fica muito mais caro e demora muito mais. E você vai tirando foto, né, que hoje em dia tem que se usar a câmera intraoral, e você vai elevando o nível de consciência do teu cliente. E não vai também mantendo o silêncio. Quando você for somar o orçamento, o ideal é que você mostre um vídeo de depoimento de algum caso, melhor ainda que se for um caso semelhante ao do cliente, enquanto você soma. Quando você somado o orçamento desse cliente, antes de você ir para a negociação, o ideal é que você lance uma reflexão. Que é isso que a gente estava falando aqui. Que você lance uma reflexão. E o que é reflexão? É justamente você questionar o cliente para que ele compre pela razão dele. Então, a reflexão que a gente fala muito dela, por exemplo, vamos imaginar a reflexão do merecimento. Imagina um perfil de um cliente que vai fazer uma avaliação, principalmente para você que sua clínica for muito voltada em protocolo, por exemplo, implante dentário. Imagina aquele cliente que tem ali em média 60, 70 anos, ou que já esteja aposentado, que ele já formou os filhos, e ele acha, a gente escuta muito isso, principalmente naquele cliente que tem um poder aquisitivo menor, que ele fala, não, doutor, já estou com 70 e poucos anos, né? Eu já estou praticamente no fim da vida. Isso é o dia a dia, né, das vendas, né? Esse exemplo que você está dando. Isso é o soldado do campo de batalha, por isso que a gente fala, né? A gente falou até isso, lá em um podcast a gente falou isso, é o professor do conhecimento. A gente traz para vocês aqui o que bate no dia a dia das nossas empresas, das clínicas, né? E aí o cara fala, não, doutor, eu já estou ali com 70 e poucos anos, aí ele fala, né? Já estou praticamente no fim da vida. Na verdade, isso aí já é uma desculpa para ele dizer o não. Aí ele fala, não, eu quero só trocar minha dentadura aqui. Para mim não vale a pena colocar protocolo, não. E aí a gente vai e lança o merecimento. Seu João, o senhor mesmo falou para mim aqui que você, né, ralou muito, teve muita dificuldade para formar os seus 2 filhos. Eu tenho até orgulho da sua história, eu acho que o senhor também deve ter. Então, vamos refletir comigo aqui. O senhor acha que não está no momento de você se dar um presente? Qual foi a última vez que você se deu um presente? Qual foi a última vez? Pensa aí comigo. Qual foi a última vez que você se deu um presente? Você que já ajudou tantas pessoas, formou seus 2 filhos, com tanto suor como você falou, com tanta renúncia, qual foi a última vez que você se deu um presente? Lançada essa reflexão, você está no sistema límbico do teu paciente, do teu cliente, né? Que é responsável por 90% das decisões de compra. Nesse momento, desculpa, é o momento que você entra na negociação. Então você abriu a porta do cérebro, que é o cérebro reptiliano, você está no sistema límbico, lançando a reflexão, e aí é o momento que você entra na negociação. Isso aí, Diegão? É isso aí. Isso é muito forte, tá, gente? Essas reflexões. Isso necessita realmente de treinamento, tá? Pode parecer que é uma coisa muito simples, né? Porque o Zari fala com muita propriedade aqui, mas é porque ele já repetiu muito, já essas reflexões. Por exemplo, é muito importante você ter repertório. Por isso que a gente fala o seguinte, gente, tem um hábito da leitura, porque quando você lê, você vai criando um repertório. Por exemplo, a gente utiliza muito metáforas, a gente utiliza analogias, storytelling. Tudo isso é o quê? É aumentar o nível de consciência, é levar o nível de consciência do seu cliente através dessas reflexões. Mas o ponto que eu ia colocar aqui
era que você estava falando da CRC integrativa, que ela faz as perguntas. A maior habilidade que você tem que ter dentro das vendas é exatamente isso, de você fazer perguntas em todas as etapas. Não é só na etapa de qualificação, onde você faz aquelas perguntas de sondagem, ali nem se fala. Mas, por exemplo, na negociação, você tem que fazer pergunta. Por exemplo, eu tinha acabado de fazer aqui um script aqui para vocês, quando o paciente levantou aquele questionamento do tá caro. Eu concordei com ele, tá? Eu compreendi o lado dele, para quê? Para que eu crie ali um ambiente favorável, harmônico, tá? Para eu não entrar na reatância psicológica, aquela birra, né? Que um distanciamento, quando eu quero provar que ele está errado, e depois eu trouxe ele para perto de mim, tá? E terminei com a pergunta. Quando você finalizar uma reflexão, isso é muito importante, você sempre finaliza ela com uma pergunta. Porque se tu não finaliza com a pergunta, vira um monólogo. Aí, nesse momento, ele até ficou conscientizado. Mas como você não conduziu ele, a gente fala isso CTA, né, chamada para ação, a gente já está entrando um pouquinho no fechamento, que é conduzir ele para ele poder dar o sim para você e comprar a tua solução. Se você não faz isso, deixe de dar uma ordem para ele, principalmente com as perguntas fechadas, jamais com pergunta aberta, é nesse momento que ele fala, tá bom, doutor, realmente faz sentido, mas olha, eu vou botar na ponta do lápis, eu vou dar uma analisada melhor e depois eu entro em contato com você. Muitas vezes ele estava preparado para comprar, mas você deixou aberto demais. Então, conduza, você gera a reflexão e já conduz para o fechamento. Diante disso, seu João, olha, onde é que eu preciso melhorar dentro dessa proposta aqui, para que juntos a gente possa adaptar a sua realidade financeira e realmente a gente poder te ajudar com esses benefícios que você vai ter com o tratamento de implante? É na entrada ou na parcela? Pronto. Finalizei com uma perguntinha fechada. Agora se você fala, tá, e aí, vamos fechar? A pergunta é aberta. Você está dando a opção do quê? Do não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria deixar aqui é você entender o seguinte. Negociação é uma troca. É um acordo que você está fazendo. É uma troca. Por que eu estou repetindo aqui? Porque muitas vezes o paciente ele pede alguma coisa e aí você abre, dá para ele. Ok, você tem que ter a tua margem de negociação. Você tem que ceder, mas você tem que pedir algo em troca. Porque se não houver troca, não é negociação, é concessão. E aí mora um perigo. Aí você fala, mas pelo menos vendi. Mas você, primeiro, baixou demais a tua margem, fere o teu posicionamento e você fica conhecido como aquele negociador fraco, frágil. Olha, vai lá no doutor, é só apertar ele. Ele vai chegar lá com um valor lá, mas olha, fala que você vai pensar, fala que você vai analisar depois e vai pedindo um desconto para ele que ele vai ceder. Você que não sabe, mas você fica o quê? Popularizado em relação a isso aí. Então, sempre pedir algo em troca. E aí, para finalizar, eu só posso realmente pedir algo em troca para ele, daquilo que ele me pediu, vamos supor, ele pediu um desconto lá. Aí você fala, olha, eu consigo esse desconto aqui que você está me pedindo, mas você consegue fechar hoje? Se você conseguir fechar hoje, eu consigo. Pronto, eu já pedi alguma coisa em troca, estou dando um exemplo. Então, você tem que ter clareza das tuas margens de negociação. Se você não tem clareza do quanto que você pode negociar, por exemplo, de desconto, de entrada, de parcelamento, de forma de pagamento, cartão, Pix, transferência, boleto em quantas vezes, qual é a data de vencimento. Se você não tem clareza disso, você não vai conseguir formular respostas rápidas. Você vai pensar e aí você está denunciando. É a lei do contágio emocional, que é uma coisa que acontece muito. O negociador ele tem que ser firme, o negociador tem que ter repertório, ele tem que devolver a pergunta. É como se o paciente ele joga uma batata quente, eu devolvo a batata quente para ele. E o mais importante, ele saber com clareza o quanto que ele pode negociar. Eu chamo isso de minimax, o mínimo que ele pode dar e o máximo até onde ele pode ir. Tem clareza de quanto que ele pode dar? Cara, duas coisas que vai acontecer. Primeiro, o cliente vai ver que ele tem realmente segurança no que ele está falando, vai parar de apertar porque tu falou assim, olha, eu cheguei no meu limite aqui de desconto. Pronto, o que ele pode fazer? Cheguei no meu limite, não tem mais o que fazer. Parece meio óbvio, né? Mas, cara, o óbvio tem que ser dito que as pessoas não fazem, né? E a segunda coisa, quando você tem clareza do quanto que você pode negociar, e mesmo assim o cliente fica te apertando, isso te obriga a voltar lá na etapa de levantamento de necessidade para que você possa focar nos interesses, problemas e benefícios dele. Ou seja, você é um negociador profissional. Então, eu vou negociar benefícios. Porque eu cheguei no meu mínimo, entende? Do ponto de vista numérico, eu cheguei no meu mínimo. Ou no meu máximo, não tem mais o que fazer. Então, o que é que me sobra? Eu tenho que entender muito bem de vendas. Eu tenho que entender o que o meu serviço ele agrega de benefício, de diferencial, de vantagem e de característica. O que vende é o benefício. Você começa sempre falando do benefício. O que é o benefício? É o que ele vai ganhar, ou o que ele vai deixar de ganhar, ou o que ele vai perder por não estar fazendo isso.
Lembra que, como você mesmo falou, a gente compra emoções, sentimento, a gente compra pela emoção. Então, o benefício é isso. Qual é o teu diferencial? O teu ingrediente único. Aquilo que só você faz. Você tem que saber, para você ter conhecer a tua concorrência. Tá. O que é o mecanismo único? O que é esse ingrediente único? Esse ingrediente secreto que só eu faço. Não é ser o melhor. É ser mais único no mercado. Então, de repente, você tem um laboratório dentro da tua clínica que tu entrega em 24 horas. Justamente. De repente, tu tem um fluxo digital. De repente, a tua condição de pagamento é mais facilitada. De repente, tu tem uma garantia estendida no contrato. Isso só você tem. Tem que colocar. Para ele entender por que você é mais caro ou por que aquele produto é um pouco mais caro, de maior valor agregado. Aí ele começa a entender, começa a fazer sentido na cabeça dele. Mas se você não fizer essa reflexão com ele, não voltar, por isso que venda, meu amigo, você tem que ter energia. Imagina que você construiu ali 45 minutos, 50 minutos, e aí ele começa a te apertar. Você tenta contornar uma objeção, ele começa a te apertar ainda pedindo mais coisa, e você tem que voltar a fazer isso aqui que eu estou fazendo. Como é que você vai fazer isso aqui se você não tiver, primeiro, preparado e com energia? E aí você fala o quê? Das vantagens. O que é que ele vai, o que é que o teu produto oferece para ele? Cara, você vai voltar a mastigar, cara, com dente fixo. Tem benefício. Tem quantos anos que você está aí sem mastigar aquele alimento que você acabou de me falar? Tem quanto tempo que tu está usando uma prótese que fica só retendo alimento e você tem dificuldade para poder até se relacionar com as pessoas, vida conjugal? Você volta um pouquinho nas vantagens e benefícios. Para no final você falar das características. Normalmente as pessoas ficam falando das características. E característica não vende. É importante falar, mas não vende. O que vende é o benefício. Boa. Você estava falando aqui, eu anotei. Lembra aí para a galera aí que aquele scriptzinho que tu faz lá no Sales Pro, que é a piada, quando o cara fica pedindo muito desconto, que aquela é muito boa. Muito boa. Uma piada tão bobinha, mas eficiente. Mas é boa, justamente. Primeiro que quebra o gelo, porque quebra a tensão ali, e que vale e que dá muito certo. É uma ferramenta de vendas, porque é meio que quase que um storytelling que você pode fazer ali, só que você tem que saber que você não pode fazer piada para qualquer tipo de cliente. A gente está falando de um cliente mais relacional, influente. Aquele cliente boa praça, só que ele é inseguro, ele não quer tomar decisão na hora, ou então ele fica te apertando. Sabe aquele negociador profissional? Mas o cara é gente boa, vocês riram junto, tá? Ele está mais aberto com você, só que ele não é bobo. Ele fica te apertando. Ah, doutor, peraí, fui lá na outra clínica. Lá que está R$2.000, eu quero fazer aqui, que aqui realmente é melhor, você me convenceu mesmo, mas me dê esses R$2.000 de desconto e tal. Pronto, nesse momento aí a gente usa a piada. Eu falo assim, seu João, o senhor gostou? Olha só, sempre perguntando, o senhor gostou aqui da nossa clínica? Aí ele fala assim, você gostou aqui do nosso cafezinho, do nosso cappuccino? Gostou? Você gostou do nosso atendimento aqui? Foi bem personalizado. E a estrutura, confortável? Você está confiante aqui na gente? Se confiar, se a gente fechar esse tratamento aqui, é porque você realmente está confiante aqui no nosso atendimento, na nossa expertise aqui? Ele vai falar, sim. Então, seu João, imagina que aqui é a casa onde você se sente à vontade, extremamente confiante aqui no nosso serviço. Essa casa que você gosta tanto, que você acabou de me falar que gosta tanto, ela não vai existir mais. Por quê? Porque se você continuar a me pedir desconto, eu vou quebrar. Imagina que eu atendo e fecho 80 pacientes no mês. Aí aqui entra um pouquinho de autoridade, tá? Eu acessei no Rept. O Rept é segurança, autoridade. 80 pacientes, graças a Deus, nós somos muito bem posicionados aqui. São 12 anos, 15 anos, tá? A gente, poxa, você viu aqui, né? Pelo atendimento, pela entrega da gente. Então são 80 pacientes. Imagina 80 pacientes me pedir esse desconto de R$2.000. Faz as contas. Você acha que eu não vou quebrar? Por que você quer fazer o tratamento aqui? Fala pra mim. Ó, deixa eu te perguntar. Aí agora... Eu ia falar só da piada, mas vou pegar algum ganchozinho aqui. Olha para a ficha de anamnese, por isso a ficha de anamnese é tão importante, Zari. Qual é a profissão dele? Aí vamos supor que ele fala, eu sou mecânico. Tá. Deixa eu te perguntar, seu João, por que eu deveria levar o meu carro na sua oficina e não na do outro? Fala para mim. Ele vai falar preço? Nunca. Ele vai falar o quê? Qualidade, isso, segurança, papapá, garantia. Ele vai falar as qualidades dele, ele vai falar qualidade, alguma coisa relacionada à qualidade. Usa o mecânico mais experiente, usa material bom, entrega rápido, não enrola, não engana o cliente. Então, eu estou procurando isso. Não é isso que você quer procurar para você? E o teu preço é o mais barato da região? Fala com toda sinceridade. Acredito que não, né? Ele, não. Por quê? Porque tu investe em mão de obra qualificada, tu investe nisso aqui. É o que eu invisto. Por isso, faz sentido essa diferença?
Quando ele fala sim, não significa que ele vai comprar, não é a solução final, mas ele não tem mais essa objeção em relação à qualidade. Ele está decidido, você já vendeu, a ideia já foi vendida. Agora, como é que eu termino? Vamos fazer o seguinte, 2.000 eu não consigo te dar desconto. Eu consigo te dar um desconto aqui de R$1.000, que é um baita desconto, por toda essa entrega que eu estou te colocando aqui, mas desde que você pelo menos me pague uma entrada um pouco maior. Vamos reformular aqui. Olha só, negociação é isso. Primeiro eu gerei a reflexão, que o Zari fala, gera a reflexão para ele estar conscientizado e você vender a ideia. Aí você faz a pergunta para ele concordou, acabou. A venda, o principal é isso aí. Agora é número, só que você tem que pedir algo em troca. Porque se você gera essa reflexão e fala, tá bom, vou te dar R$2.000, só porque não explora sim, ela, né? Duas coisas podem acontecer. Primeiro é que você perdeu o dinheiro aí. Porque, cara, se o cara te comprou a ideia, meu irmão, ele vai... Você não precisa dar os 2.000 que ele está pedindo, na grande maioria das vezes, tá bom? A não ser que você dê um azar de estar diante do cliente miserável, unha de fome, que esse daí não é bom você vender para ele, mas isso aí é a exceção. E, cara, você tá com um prato cheio aqui, ali, cara. É só chutar pro gol, a bola tá quicando. Você tem que pedir algo em troca. No que você pede algo em troca, você tem que conduzir. Você viu que eu conduzi. Cara, eu não consigo R$2.000. R$1.000 eu vou conseguir para você, desde que você melhore um pouco a entrada. Ou seja, eu estou pedindo algo em troca, porque senão você fere seu posicionamento também. Ou então, se ele for um negociador bem profissional, ele nem fecha na hora, porque ele sabe que vai te apertar de novo para você dar mais desconto. Pode acontecer. Então, tenha firmeza, nível de autoridade, clareza do que você pode dar, gera reflexão e conduz para o fechamento pedindo algo em troca. É isso. Até porque o desconto é a bengala de quem não tem habilidade de venda, né? É a bengalinha. O cara que não quer, tá com preguiça, não vai atrás. Uma coisa que a gente questionou, viu, pessoal? Um dia desses lá no nosso curso lá da imersão presencial do Sales Prof é o seguinte. Eu falei o seguinte pra galera. Quanto vocês já investiram até hoje em conhecimento de venda? Quanto você já investiu? Para pensar você aí. Quanto você já investiu em conhecimento de venda até hoje? Quanto? Financeiramente e de tempo também. Quantos cursos você já fez de venda na sua vida? Quanto você já investiu financeiramente de tempo? Quantos minutos, sei lá, quantos dias por dia, quantos minutos por dia você tirou ali para aprender sobre venda, dominar a técnica de venda? Então, antes de você falar que a sua empresa, ou o seu produto que você vende, ou o seu serviço, ele não dá certo, primeiro você tem que pensar, refletir. Será que eu estou realmente canalizando porque vai me fazer ter retorno? Porque a gente tem que desenvolver essa habilidade de venda. Então, veja só, com a historinha que o Diego contou aqui, que ela é muito boa, inclusive eu utilizo ela que eu aprendi com ele, só nessa história aí dava pra gente ter um podcast de 1 hora. Né? Porque já linka com o que você falou no início. É o quê? A batata tá assando na minha mão, eu jogo pra dele. A gente vai jogando aqui. Outra coisa, eu respondi com uma pergunta. Isso. Outro ponto, eu fiz ele ficar reflexivo. Outro ponto, a depender do perfil dele, né? Aquele DISC lá que o Diego fala muito bem sobre isso. O comportamento do cliente, eu tenho que saber se eu posso brincar com ele ou não. Né? Fez ele ficar reflexivo, brincou, quebrou o gelo. Fez outra pergunta, outra coisa. Trouxe o magnetismo para a resposta. Você gerou autoridade, né? Que a gente fala venda magnética. Você gerou autoridade, porque você falou, ó, 80 clientes aqui que eu fecho por mês, isso. Né? E aí o quê? Mostrou autoridade, demonstrou autoridade. E outro ponto também, seu João, me fala aí um ponto relevante que eu posso para poder... Por que eu colocaria meu carro na sua loja? Na sua empresa automotiva. Por quê? Me explica aí. Ah, sim. Então, se é assim, então o preço gera... Fala comigo aqui. Nas claras, não é um preço mais barato no mercado. E principalmente, pessoal, para você que trabalha com reabilitação, que tem um cliente acima de 40 anos de idade, né? Aquele cara, o nível de maturidade dele já está bem elevado. Então, geralmente, ele não tem mais tanto tempo para perder. Ele quer pagar um valor ali, mas ele quer ter o retorno daquele investimento dele. Voltando aqui, para a gente... para eu fechar essa parte desse início meu aqui, que eu falei o quê? Do cérebro reptiliano, do sistema límbico, que é quando você lança reflexões, quando você conta histórias... Quando você conta alguma fábula, você lança alguma reflexão, você faz o teu cliente, como o próprio nome já disse, ficar reflexivo, você acessa o sistema límbico dele, que é onde está 90% da decisão de compra. Lembra sempre disso. O ato de compra é emocional. A necessidade de compra é real. O ato de compra é emocional. Pô, eu tenho só um sapato, furei meu sapato, número 41. Eu vou lá na loja comprar, eu quero um sapato marrom, número 41. Eu tenho uma necessidade de compra de comprar outro sapato, só tenho um. Mas quando eu vou comprar, o meu ato de compra é pura emoção.
Se eu encontrei ali um tirador de pedido, 41 marrom tá aqui. Se eu encontrei um vendedor, talvez eu saia com sapato, com tênis, com cinto, porque eu encontrei um consultor de vendas. Sei. Alguém que vai me conhecer, vai fazer a pergunta certa, vai procurar saber quais são as minhas razões para poder fechar essa negociação. E depois que eu ativei o sistema límbico do meu cliente, eu venho para o neocórtex, que o neocórtex é o quê? É a parte racional. E o que é o neocórtex? É você ter um fechamento limpo. E o que é um fechamento limpo? É justamente você fazer a pergunta fechada na hora do fechamento. Você não vai fazer pergunta aberta na hora do fechamento. Então, quando você dá ali a possibilidade financeira para o teu cliente, você fala um exemplo, R$3.000 de entrada, 30 vezes de R$200 no boleto bancário, ficou bom para você dessa forma, você não vai fazer isso. É o que a gente sempre fala lá. É a pergunta BM. O que é pergunta BM? Pergunta do bunda mole. Do cara que tem medo de ser vendedor. É a pergunta do BM. Você vai fazer a pergunta do fechamento. Qual é a pergunta do fechamento? R$3.000 de entrada, 20 vezes de R$500 no boleto. Como fica melhor para você pagar essa entrada? Débito, crédito ou Pix? Você vai fazer. Isso é o fechamento em si, não é isso, Diegão? Fechamento por alternativa. Ou. Quem é que está dando a ordem? Quem é que está assumindo as rédeas? Você. Quando você fala, fica bom assim para você, você transferiu a responsabilidade para o outro. É nesse momento que ele fala, vou analisar. Mas quando você fala, o cérebro ele funciona muito melhor com ordem. Ele toma atitude, a atitude de compra dele, a decisão de compra dele é muito mais rápida. Então, fechamento por alternativa. Existe o fechamento reflexivo, que é o das reflexões, você falou muito bem. E assim, eu acho que a grande sacada do fechamento, cara, é você, primeiro, fazer as perguntas fechadas, jamais pergunta aberta, que é uma coisa que você é muito bom, tá? E você ficar de boquinha calada quando você fizer o pedido de fechamento. Pedido de fechamento, você faz... Olhando, aí entra muita questão também da expressão corporal, tem que ter muito cuidado, por quê? Porque o cérebro humano ele é muito bom em sacar as emoções da gente. A gente saca muito fácil as emoções da gente, porque primeiro que o olho não mente, as expressões não mentem, você pode mentir através de palavras, mas as expressões não. Tanto é que numa comunicação eficaz, a linguagem corporal, a linguagem não verbal, ela é responsável por quase 65% da comunicação, da eficácia da comunicação. Depois vem um tom de voz e, por último, 7%, 8% são as palavras que a gente coloca. Não que não seja importante, é óbvio, até porque a gente precisa falar, né? É óbvio. Mas, assim, a expressão corporal, então, cuidado para você não ficar de braço cruzado, olhando para baixo. Isso demonstra o quê? Fragilidade. O cara percebe que você é frágil, principalmente se tu estiver diante de um negociador, de um comprador mais profissional. Então, cuida da tua expressão corporal. Olha, primeiro, as palmas das mãos, mantém ela aqui, ó, aberta, inclusive está aqui, ó, a palma na apresentação. Por quê? Isso demonstra que você, o quê? Não é risco para o teu cliente. Eu o quê? Ó, estou com as palmas abertas, eu não estou escondendo nada, tá? Cotovelo aqui, ó, no braço da cadeira, não na mesa. Contato visual, tom de voz um pouquinho mais grave. Ah, mas eu sou mulher. Mas dá para você trabalhar isso. Olha a pergunta como é que tem que ser. Você faz uma voz mais cadenciada, não faz muito rápido. Baixa um pouquinho. A altura também. Isso, a prostração da voz, a altura. Você não fica com os ombros curvados. Você chega para ele e fala, ó, Dona Maria, então, para a gente poder te ajudar com todos esses problemas que você me trouxe, teu tratamento ficou da seguinte forma. Uma entrada de 3.500, mais 20 parcelas de R$500. Essa entrada você prefere pagar à vista ou a prazo? Exemplo, tá? Os areios, geralmente, ele fala débito, crédito, Pix. Não importa, contanto que seja fechado. Se for à vista, Pix ou transferência. Se for a prazo, pode ser cartão de crédito parcelado. Você prefere qual? E aí, ó, calha a sua boquinha. Quem fala primeiro perde. Quem fala primeiro perde. Porque nesse momento, Zari, a gente vê, né, nas mentorias presenciais, nos treinamentos que a gente faz, até nas simulações com os nossos próprios avaliadores, nosso time comercial, que quando a pessoa fala, apresenta a proposta, por mais que seja até da pergunta fechada, ele faz tudo direitinho. Mas logo na sequência, ele parece que tem a necessidade de falar. Sabe por que ele tem a necessidade de falar? Porque o cérebro dele parece que é treinado, não sei como, a pensar que se ele continuar falando, o paciente não vai levantar a objeção. E é verdade. Se eu estou falando, o cara nem está falando. Só que nesse momento você está se denunciando. Você tem que manter o contato visual com ele e deixa ele falar. Se depois de 3 segundos, mais ou menos, você fala, ó, conta mentalmente 3 segundos aí. Ele não fala nada, óbvio, você não pode ficar naquele silêncio. Aí você fala, seu João, você ficou com alguma dúvida? A dúvida seria o quê? Na entrada ou na parcela? Fala para mim. Voltei para a negociação de preço, né? E seria isso, o fechamento. Acho que essas dicas da pergunta fechada seria aí o que pode realmente fazer diferença para vocês. Eu tenho certeza que essas dicas que a gente falou aqui, de reflexão, de pergunta fechada, de troca, cara, a gente falou de desconto, colocamos scripts aqui.
Cara, escute, pausa esse vídeo aqui, vai lá, anota e aplica. Começa. Vai fazer diferença, como fez pra gente lá no início também. Fechou? Fechou. Bateu quanto tempo aí, Gabrielzão? 45 e 30 minutos. Quer finalizar, Zari, com... Pessoal, você vai finalizar com uma mensagem boa aí, que eu adoro suas mensagens. Inclusive, ó, sempre que tem, né? Todo mundo já sabe, a gente tá cansado de falar, mas a gente não cansa, que a gente tem 24 anos de amizade, que a gente fez um trato, todo final do ano a gente passa junto com a nossa família. Graças a Deus. Com as nossas famílias, graças a Deus. E sempre que tem algum discurso de faculdade que for, o Diegão, ele é muito, muito, muito bom com as palavras. Eu lembro até que quando teve o exílio lá de Caetano, vai aqui agora, viu? Uma dica cultural. Todo mundo não sabe, né? Mas a maioria sabe que Caetano e Caetano Veloso e Gilberto Gil foram exilados, foram para Londres. E aí Caetano gostava muito de assistir filme e Gil nem tanto. Aí Gil fala... que é igual eu e tu também. Aí eu sou o Caetano. Aí Gil fala assim, eu vi muitos filmes pelos olhos de Caetano. Aí, pô, Diego, ele gosta muito mais desse filme do que eu. Então, quando ele conta o filme, é um nível de detalhe muito bom. E também quando você vai fazer algum discurso para os amigos da gente lá da faculdade ou no Natal, você dá um discurso muito bom. Então, sempre a gente não pode deixar de terminar aqui o nosso Salescast com alguma mensagem sua aí para a galera aí. Então, vamos lá, para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro. Vendas é o meio mais democrático e acessível para que você possa ascender na sua classe social. É o meio mais democrático. Por quê? Porque não depende da sua história. Não depende da sua religião, do seu gênero. Não depende se você veio de uma família pobre, se você veio de uma família rica, do seu background, se você veio de uma família destroçada, se você foi abusado. Não depende de nada. Não depende de nada. Então as pessoas, e todas as pessoas, e eu acho que você vai concordar isso comigo, todas as pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas são excelentes vendedores. Então, olha, entra no mundo das vendas, faz o que a gente fez lá atrás, tá bom? A gente não começou grande, aliás, ninguém começa grande, você começa pequeno e vai subindo de nível por nível. Você está em que nível? 5, qual é a tua meta? Nível 80. Então vai pro 6, depois do 6 vai pro 7. Tem gente que quer dar um passo maior que a própria perna, aí acaba caindo nessa escada do sucesso. Beleza? Show? Show! Valeu, turma! Valeu!